Na minha cabeça nunca entrou como 200 pessoas são donas, porque são donas do Corinthians. Por que o Parque São Jorge virou dono do Corinthians? Não faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido para os outros clubes também, mas aqui estou falando como corintiano. Nunca fez sentido. O Parque São Jorge é importante, é histórico. Para mim eu tenho uma relação de amor mesmo por aqueles lugares. Eu passei minha infância ainda no Corinthians, minha adolescência. Então tenho muitas lembranças pessoais lá. Mas não faz nenhum sentido que aquelas poucas pessoas que moram perto ou que são sócias e frequentam o Corinthians sejam donas do Corinthians. Se o Corinthians não tem dono, então o Parque São Jorge não pode ser dono do Corinthians. Essas pessoas, 200, sem vitalício. Que raio é vitalício, entendeu? É a rainha da Inglaterra, que tem algum poder, um sangue preto e branco, que eles têm o direito de mandar no Corinthians para sempre. Bom, se isso não é SAF, é o quê? É uma SAF sem dinheiro, porque os caras são... Essa é uma figura, sabe, jurídica inacreditável, que constitucionalmente você não consiga derrubar os estatutos do clube. Como é que alguém pode ter um cargo para o resto da vida? É muito esquizofrênico o negócio, é absurdo. Então, acho que o fato de eles terem que pagar pelo que eles fizeram é o óbvio. Não estou dizendo que eles não têm que fazer. Mas o Corinthians precisa se respeitar. O Corinthians não pode ser de 200 pessoas, ou de 300, ou de 1.500 que votam. Não tem cabimento. Por que ser sócia do clube te torna, te dá o poder de votar no presidente e decidir os futuros do clube? Isso não é SAF? É SAF sem dinheiro. Se tem sócio. Se tem um conselho, que não é de administração, mas é um conselho que tem lá... E tem gente que tem cargo pro resto da vida. O que é o Dom Pedro III? Eu não me conformo com essa história. Pelo amor de Deus, eterno é o Basílio. Eterno é o Corinthians. Eterno não pode ser um conselheiro que sabe-se lá o que ele fez para ter um cargo pro resto da vida, meu Deus. Não existe isso. A primeira coisa que o Corinthians precisa fazer é acabar com essa bizarrice que é ter 100 pessoas que têm o direito de mandar no Corinthians pro resto da vida. O que é a Constituição do Império no Brasil? Não tem cabimento isso. Então, acho que a primeira coisa que eu faria se eu tivesse o poder da caneta no primeiro dia era acabar com esse estatuto do jeito que ele é, mas a primeira coisa mesmo era acabar com a figura vitalícia. Nem o Rivelino foi vitalício, nem o Marcelinho, nem o Ronaldo, nem o Neto, nem o Sócrates, nem o Basílio, nem o Neco, nem o Luizinho, nem o Baltazar. Essas pessoas não são eternas. Como é que alguém que não são esses... Eu acho que é isso que o corintiano tem que pensar. Os 35 milhões de corintianos têm que falar, o Corinthians sou eu. É diferente de torcer. O corintiano não torce, o corintiano é. É uma coisa narcisista mesmo, de se reconhecer em campo, ou de se reconhecer na arquibancada, ou de ver alguém com a camisa e falar, vai Corinthians. É muito narcisista, é uma gente. Quando eu digo que sob a luz do lampião, nasceu uma gente, nasceu um corintiano. E esse jeito de lidar com o seu clube de futebol, mas... A gente não torce pro Corinthians no dia do jogo. A gente é Corinthians todo dia, no jeito de lidar com várias coisas na vida, sendo homem, mulher, qualquer gênero que seja rico, seja pobre. É um jeito de ser uma pessoa, é o jeito que você se reconhece como ser humano. Você se reconhece mulher, cis, ou não, ou gay, mas aí você se reconhece corintiano. Eu acho que esse é o segredo da fé. A minha primeira lembrança, ela é espiritual do Corinthians, porque a coisa que eu mais me lembro é de ouvir repetidas vezes, numa fita daquelas que a gente tinha antigamente, o gol do Basílio. E eu nasci depois do gol do Basílio. Então a minha primeira lembrança de ser Corinthians é ser catequizada ouvindo aquele gol. E eu não estava lá, mas de algum jeito eu acho que todo mundo estava. Quem já tinha ido, quem não tinha vindo e quem estava. O corintiano tem uma autodevoção. Então, eu não conheço na história da humanidade uma torcida que festeje uma vitória numa semifinal. Na verdade, se perguntar para a maioria, não sabe nem quem fez o gol. Mas sabe que havia mais corintiano do que o torcedor do Fluminense no dia 5 de dezembro de 76. Por isso que eu falo que o corintiano é narcisista. Aquilo é o título. Se depois não ganhou do Inter, azar da história. O título foi ganho quando o corintiano pegou a Dutra e tomou conta do Maracanã. São essas coisas. Você falar sobre a história do Corinthians, você fala sobre a criação, sobre os operários, sobre a democracia. Nada disso aconteceu dentro de campo. As nossas histórias que mais tocam, acho que é o coração da maioria dos corintianos, todo mundo vai falar, o Marcelinho, o Basílio,
o Sheik, o Marinho. Claro que são capítulos inesquecíveis, mas é muito curioso como a gente gosta da gente mesmo. O lado certo da força, né? Então, são muitas as explicações para isso. Eu sou casada com o Paulo Bonfá, ele tem esse mau gosto inacreditável para futebol, é verdade. E ele gosta muito de futebol também. E quando eu fui ter o meu primeiro filho, havia assim, eu vou dizer que eu sou muito contra a torcida única. Eu não suporto, eu não tolero, eu sou intolerante com os intolerantes. Acho uma aberração. Eu entendo que a maioria das pessoas fala que é a falência do Estado. Não, é a falência da pessoa. Se naquele dia do jogo eu tenho vontade de matar alguém, mesmo que a polícia tenha que garantir a segurança, porque essa é a força do Estado, mas como é que no dia do jogo, uma horda de pessoas quer saber? Eu vou te matar, só porque você torce para outro time. Então eu acho que é a falência do ser humano, né? A gente está se transformando num negócio, eu ia falar animalesco, mas tem animal que é domesticável. Para mim não faz nenhum sentido. Então, era uma questão, o time que eles iam torcer, claro, mas assim, não era condição de sine qua non, tanto que a gente casou, tanto ele como eu. Eu casei com ele casou comigo. Mas aí eu acho que ele enfrentou os meus filhos primeiro, nasceram dessa barriga, né? Se você passa 9 meses sem poder tomar um remédio para dor de cabeça que passa pela placenta, imagina o resto que não passa pela placenta. Então acho que o amor passou e a raiva também. Acho que eu me lembro que eu estava no ginásio do Corinthians, meu irmão jogava no Corinthians, numa Madeira, no Fraldinha, não lembro. E eu estava andando com um primo meu mais velho e ele falou, aquele é o Basílio. E eu falei, é tipo a presença divina para mim, antes de Basílio, depois. Adulta, eu conheci o Sócrates. Também, para mim, aquilo era surreal, assim. Para mim, ele não existe. Sabe como o tipo da pessoa que não existe de verdade? É o Sócrates e tal, mas ele não existe. E a minha relação de torcedora com ele é mínima, assim, né? Eu era muito pequenininha em 82, 83, assim. Então, na verdade, também é uma coisa espiritual. É saber que tinha um cara que tinha jogado no Corinthians que era o Sócrates. E é aquela pessoa e jogava daquele jeito. Então essas duas pessoas para mim eu acho que são as que mais me identificam. Meu caráter foi forjado sentado no cimento por várias coisas. Você aprende a ganhar, você aprende a perder, você socializa, você passa fome, você passa frio. E eu sou muito privilegiada, mas são várias coisas que você abdica de um conforto para estar no Corinthians, para ser o Corinthians. Eu comemorava a cordinha no Morumbi. Começava o jogo, se tem quantos gols contra quantos. Obviamente que isso a gente ganhava sempre, 8-4. Era sempre, a cordinha andava um pouquinho para lá, o policial andava um pouquinho para lá, era uma festa, porque antes do jogo começar a gente já estava ganhando o jogo. E os jogos eram no Morumbi. E o mundo não ia acabar para continuar. Não acho que o Corinthians não deveria ter tido um estádio antes, deveria, não do jeito que foi, mas... Então, eu acho que a gente conseguiu, por enquanto, ainda fazer com que a arquibancada contagie o resto que tem mais ingresso do que o resto. Ninguém senta, nem na cadeira numerada, assiste o jogo em pé. Então, acho que ainda tem essa coisa de você, ao ir lá, pertencer ao que é e não ir lá para assistir um entretenimento. Corinthians não é entretenimento. Corinthians é sofrimento. É amor unilateral, é uma delícia, mas não é não vou lá para me divertir. Ninguém vai no estádio para divertir. A gente vai no estádio fazer a nossa parte, porque a gente tem certeza dentro da nossa onipresença que o fato de eu ir no estádio vai mudar o resultado ali. Eu tô ali, todo mundo tá ali, a gente tá aqui, a gente vai ganhar o jogo. É para isso que a gente vai no estádio. A gente não vai para se divertir. A gente nem vai para assistir o jogo também. A gente vai para fazer a nossa parte.